Olá, eu sou Samuel Bota, especialista em redes e franquias na Tecnisa. Aqui ao meu lado está Reinaldo Zani, sócio e fundador da ZAC Business Development. Reinaldo, o consumidor, ele conhece mais, ele tem mais acesso à informação e ele está mais preocupado com a própria saúde. Por exemplo, no mercado exterior, várias ações já foram tomadas, como por exemplo, reduções de sódio, açúcares nos alimentos e por aí vai, né? De que forma que as marcas aqui no Brasil, elas estão se preparando, né, para atender esse consumidor, de que forma que o próprio consumidor, né, está se preparando também, ou de que forma que ele está buscando um consumo mais saudável, mais inteligente? Bom, no primeiro momento, o que o mercado fez leitura era de uma indicação de mudança de característica e de hábito de consumo que as redes traduziram como saudabilidade. E o conceito atribuído a essa característica como saudabilidade não era o destino final da mudança de hábito. Ele era um step intermediário que estava sendo classificado dessa forma. Hoje que a gente tem já materializado o conceito do real food, que é a comida de verdade, que mostra realmente o que as pessoas estão procurando como solução com relação à alimentação fora de casa e em casa também, dá para entender melhor esse cenário. E as redes, no primeiro momento, fizeram um direcionamento do cardápio, procurando empacotar com esse conceito de culinária saudável. E a indústria, com as mudanças de hábitos e de características dos consumidores, também saíram no sentido de fazer adequação dos seus produtos e das soluções oferecidas ao mercado. O que está acontecendo agora é o crescimento de categorias que, por natureza, se identificam ou têm o produto mais adequado ao que esse consumidor está procurando, e as redes que eventualmente vendem produtos ou que têm o conceito de negócio que não é condizente com isso, estão adaptando os seus produtos originais para chegar mais próximo desse cliente. Mas duas coisas são importantes. Uma é a consciência por parte das redes e dos gestores e das pessoas que tem produto que nunca vai ter a característica de produto mais saudável ou da comida de verdade, a comida caseira, a comida mais próxima do trivial, do dia a dia das pessoas. E essa rede precisa estar atenta em como não se tornar um destino preterido pelo consumidor, mas também não precisa se preocupar em transformar a sua alimentação naquilo, porque senão ela vai perder o DNA do negócio, que é o que diferencia ela com relação ao mercado. Então, a gente tem categorias de produtos como hambúrguer, como pizza, como frango frito, por exemplo, que as redes que trabalham com essas categorias podem ter produtos adequados a outros hábitos e outras características de consumo por parte dos clientes, mas não precisa ter a pretensão, nem estar preocupado de direcionar, de fazer um movimento no sentido de transformar o seu produto naquilo, porque tem muito mais a perder do que ganhar com isso. Com relação às questões que você levantou de adição de açúcar e sódio, gordura transgênica, produtos transgênicos, por exemplo, gordura saturada, a tendência com o tempo é que isso passe a ser premissa e não produto de nicho ou diferencial ou característica específica de produto, ou em alguns casos produtos para quem tem determinada restrição alimentar. O que a gente está vendo hoje de produto integral, por exemplo, a tendência é que isso com o tempo vire uma premissa para os alimentos, qual um tempo atrás você falava, o produto tem muito sódio. Hoje ter pouco sódio não é mais diferencial. É uma obrigação por parte da indústria, né, fornecer aquilo.
E esses movimentos começam sempre pela indústria e depois vão se materializando melhor na ponta, que são as redes de varejo e quando a gente fala de franquia de alimentação, nas franquias. E a gente já está vendo isso com mais evidência, com mais relevância e a tendência é isso ganhar importância. Uma perguntinha objetiva. Você acha que a marca que corre na frente oferecendo um plus, vamos colocar assim, dessa alimentação saudável, ela se caracteriza como uma marca diferenciada no mercado? Você acha que ela pode ter mais sucesso do que as outras marcas que não se preocupam tanto com isso? No caso como por exemplo de uma pizzaria, né? A pizzaria que sempre produziu uma pizza comum, se ela fornecer além da pizza comum, que sempre foi o DNA dela, se ela oferecer uma pizza com uma massa integral, você acha que isso pode ser um diferencial competitivo para ela no mercado? Eu acredito que num primeiro momento isso pode ser um diferencial conceitual e que vai atender um nicho de consumidores, mas com o passar do tempo e com o crescimento do nível de informação das pessoas relacionado a essa nova forma de ver a alimentação, o que vai acabar acontecendo é que a pizzaria, por exemplo, o que ela vai ter que fazer é trabalhar com produtos com características diferentes, porque o consumidor vai estar mais atento à qualidade do que ele está consumindo, como já está hoje, conforme ele vai aprendendo e entendendo esse conceito melhor, que no começo foi batizado de saudabilidade, e que hoje a gente já está vendo que é outra coisa. Então ele vai procurar, a hora que ele procurar a pizzaria, ele vai estar atento se o queijo que a pizzaria usa é um queijo de boa qualidade, se a massa é uma massa de boa qualidade, se os ingredientes que compõem a pizza são ingredientes de boa qualidade. Porque as questões relacionadas ao sódio, à gordura, ao açúcar, ou produto ser integral ou não, já vai estar virando premissa. Então, o movimento agora inicial é que isso sirva como diferencial, mas há um curto e médio espaço de tempo que isso se torne obrigação. Legal, legal. Você pode acompanhar os nossos outros vídeos no nosso canal ou pode mandar suas dúvidas ou sugestões para o contato@tecnisa.com. Um abraço!